A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus de Ministério de Oração e Compromisso. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso vídeo de hoje, o nosso tema é: por que eu devo fazer parte de uma igreja? Por que eu devo congregar em uma igreja? Então, eu separei aqui alguns textos bíblicos para falar sobre esse assunto. O primeiro texto é de uma palavra que Jesus disse, Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O primeiro tópico que eu queria citar é: Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. Então a igreja foi edificada por Jesus, primeiro. Segundo, ele diz minha igreja. Então a igreja pertence a Jesus. Jesus edificou a igreja e a igreja é de Jesus. Então só isso já é motivo suficiente para nós fazermos parte, congregarmos em uma igreja. Só que eu separei alguns outros textos. Outro texto que eu quero citar está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ele diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, nesse texto, a igreja ela é comparada à noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 19 fala do casamento entre Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, e a sua igreja. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: estou preparando vocês para um só esposo. Mateus capítulo 25, Jesus é na parábola das 10 virgens, ele é um noivo. Então, a igreja é comparada com noiva de Cristo. Então, isso já é mais um motivo para nós congregarmos em uma igreja, porque Jesus vai comparar a igreja simbolicamente, figurativamente, como sendo a sua noiva, a sua futura esposa. Então, eu não posso chegar para você e falar assim: eu gosto muito de você, mas eu não gosto da sua noiva. Então, você dizer que você gosta de Jesus, mas não gosta da noiva de Jesus, algumas pessoas vão dizer: eu gosto de Jesus, mas criticam a igreja. Então, se a igreja é noiva de Jesus Cristo, então eu não posso dizer que eu gosto de Jesus, mas que eu detesto a noiva de Jesus. Uma outra razão, um outro texto que eu quero citar, vai estar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, por esse texto, a igreja é comparada com o corpo de Jesus. De novo, eu não posso dizer: eu gosto de você, mas eu odeio o seu corpo. Ou então, a sua cabeça é muito bonita, mas o seu corpo é horroroso. Então, imagina que absurdo isso seria. Então, eu não posso dizer que eu sou um cristão, que eu sigo a Cristo, que eu gosto da Bíblia, que eu acredito na Bíblia, mas eu não quero fazer parte de uma igreja. Porque a igreja é comparada simbolicamente, figurativamente, com o próprio corpo, o corpo mesmo de Jesus. Então a igreja é noiva de Jesus, a igreja é o corpo de Jesus, a igreja foi edificada por Jesus e a igreja pertence a Jesus. Então só isso já é motivo mais do que suficiente para eu entender que eu devo fazer parte de uma igreja, senão estou vivendo de uma forma errada, de uma forma que Jesus não quer. Um outro texto que eu quero citar está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aí eu posso perguntar: onde é a casa de Deus? Aí ele responde: que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele fala que a casa de Deus, que é a igreja. Então a igreja é comparada com a casa de Deus. Então a igreja é comparada com a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a casa de Deus. Ela é edificada por Jesus e ela pertence a Jesus. Eu, Jesus, edificarei a minha igreja, minha noiva, meu corpo, minha casa.
Então, se a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, então isso já é motivo suficiente para eu querer fazer parte de uma igreja. Salmo 122, verso 1, o salmista Davi, o grande rei Davi, vai escrever: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Davi gostava de estar na casa de Deus. Salmo 84, verso 10 diz que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 fora, 1000 em outro lugar. Salmo 133, verso 1 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Qual o lugar que os irmãos vivem em união? Na igreja. Então isso me diz, a Bíblia me diz que eu tenho sim que fazer parte de uma igreja. Aí você vai dizer: mas espera aí, por quê? Me dá mais razões, me dá mais motivos. Um motivo muito bom para você fazer parte de uma igreja está no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Aí vai dizer assim: quem porém não crer será condenado. Então Jesus falou: quer ser salvo, quer ir para o céu, você tem que se batizar. E como é que eu vou fazer para me batizar se eu não faço parte de uma igreja? Para eu ser batizado, eu tenho que primeiro entrar na igreja, e aí eu tenho que aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e aí sim eu vou ser batizado nas águas. Mas sem a igreja, como é que eu vou? Eu não posso entrar numa piscina, entrar num rio, no mar e falar: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso me batizar. Eu tenho que fazer parte de uma igreja. Eu tenho que ser batizado. Então, isso já é um motivo para você fazer parte de uma igreja. Se isso tudo não te convenceu, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e versículo 25. Paulo vai citar Jesus falando. Jesus disse: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então o pão da Santa Ceia, Jesus falou: isso aqui é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus falou: façam isso todas as vezes. Então a Santa Ceia que Jesus nos ensinou, a Santa Ceia, tem que ser algo constante. Nós temos que estar sempre ceando, comendo do pão e bebendo do cálice, simbolicamente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Se eu não participar de uma Santa Ceia, eu não tenho comunhão com Cristo, eu não faço parte do corpo de Cristo. Quer ver isso em outro lugar? João capítulo 6, versículo 53 até o 56 diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ou seja, o pão e o vinho, o suco de uva, simboliza a carne e o sangue. Se você não comer e não beber da Santa Ceia, você não tem vida em você mesmo. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quer ter a vida eterna? Quer que Jesus te ressuscite no último dia? Você tem que cear, senão você está fora. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer permanecer em Jesus? Quer que Jesus permaneça em você? Você precisa participar da Santa Ceia. E como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer parte de uma igreja. Você precisa ser batizado. Como eu faço isso? Você tem que fazer parte de uma igreja. Último texto que eu quero citar, para fechar o vídeo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então olha esse texto. Não deixemos de congregar-nos. É o que eu estou falando desde o começo do vídeo. Você não pode deixar de congregar numa igreja. A palavra congregar, na nossa língua portuguesa, essa palavra congregar em português, ela vem do latim, que significa, essa raiz grega significa rebanho. Vem de agregar. Ad significa juntar. Greg, né? E mais o sufixo a
ou seja, agregar significa juntar todo o rebanho, congregar, como fala de ajuntamento. Então, congregar significa se ajuntar, juntar o rebanho. Então, a palavra congregar significa os irmãos se ajuntarem, um só rebanho de Deus, um só pastor. Então, congregar numa igreja é você fazer parte dessa igreja, é você assistir aos cultos, é você participar da Santa Ceia, é você ser batizado nas águas, é você ter comunhão com seus irmãos. A igreja é um lugar de oração, é um lugar que você fala com Deus, é um lugar que você ouve a pregação, você entende a palavra de Deus. Então, dificilmente você vai fazer essas coisas na sua casa. Você vai tirar uma hora de oração, uma hora para você ler a Bíblia. Poucas pessoas fazem isso. Mas na igreja os irmãos se ajuntam. Tem palavra, tem oração, tem hino, tem louvor. E é o meio que Deus escolheu. Deus ele quer que você faça parte da família da fé. Então são pessoas de vários lugares diferentes, pessoas diferentes se ajuntam num só lugar, uma só família. É a família de Deus, a igreja. Então, se você não faz parte de uma igreja, eu te convido, procure uma igreja evangélica, uma igreja que seja verdadeira, onde o pastor seja verdadeiramente um homem de Deus, onde você saiba que é pregado o evangelho de verdade. Então, procure uma igreja. Se você não estiver fazendo parte de uma igreja, você não faz parte do corpo de Cristo. Você não faz parte, você não é a noiva de Cristo. Você não está na casa de Deus. Você não faz parte dessa comunhão. Você não tem Jesus com você. Não adianta você falar, mas eu tenho Jesus. Biblicamente não. O único jeito é você fazendo parte de uma igreja. Então eu encerro esse vídeo dizendo, procure uma igreja evangélica. Se você tiver coragem, agora mesmo, na sua casa, onde você estiver, você pode fechar os seus olhos, pode, se você quiser, dobrar os seus joelhos e pode orar e falar para Deus, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Em que lugar? Me mostra a verdade. Então peça para Deus te revelar onde Ele quer que você esteja. Procure uma igreja, procure uma direção de Deus. Deus com certeza vai falar com você. Isso encerra o nosso vídeo de hoje, porque eu devo fazer parte de uma igreja evangélica. Então, você que quiser deixar alguma dúvida, uma pergunta, quiser que eu grave algum outro vídeo, você pode falar conosco no nosso Facebook ou no nosso e-mail que está aparecendo agora na sua tela. Mas lembre-se sempre, qualquer pergunta, a Bíblia responde.